Em 1968, um querido aí chamado Andy Warhol falou que em algum momento todo mundo terá 15 minutos de fama. Mas, Giovanna, você sabe o que é fama? Fama é a reputação que a pessoa tem, mas também pode ser aquele boato infundado, ou seja, aquela fofoquinha que chega aos nossos ouvidos e vai Uhum. sofrendo grandes e grandes mutações. Que é a que a gente mais gosta. Eu acho muito interessante como a gente pensa sobre esse rolê de ser famoso como algo muito esplêndido e muito bom, mas se a gente faz uma breve pesquisa sobre, por exemplo, a vida da Britney Spears, as últimas notícias que eu achei foram as manchetes, na verdade. Uma delas é que ela vendeu todo o seu catálogo musical, inclusive essa é de hoje à tarde, É de hoje à que tarde. saiu na Rolling Por Stones apenas Brasil. 200 milhões de dólares, que dá em cerca de 1 bilhão de reais. Não dá pra viver, né, amiga? De Não dá pra acordo com a viver. tua vivência, né, 6 milhões não dá pra viver, será que com 1 milhão dá? Eu acho que Outra sim, dá pra coisa, começar. por que que a Britney Spears está afastada dos palcos? Se ser famoso é tão bom, por que que a diva tá afastada? Não é pra você responder, tá? Vou trazer a última manchete pra gente começar esse episódio, que é: a Britney Spears diz que ela tem sorte de estar viva. Gente, é o seguinte, na cabeça da Giovanna, hoje em dia todo mundo quer ser famoso. Não sei de onde é que você tirou isso. Eu trouxe o dado que conta pra gente qual que é o conceito, ó. O conceito de ser famoso é ser amplamente reconhecido por muitas pessoas, mesmo que elas não saibam quase nada sobre você. A fama é visibilidade em escala, não é qualidade e não é respeito e também não é valor. Eu acho que todo mundo que coloca alguma coisa na internet, de algum modo, já tá querendo ser famoso. Então eu assino embaixo, eu realmente acho que todo mundo quer ser famoso. Mas também eu fico pensando que como hoje em dia a gente já ampliou as possibilidades, hoje em dia as pessoas vendem os seus serviços também na internet. E não só sobre, vou vender uma vassoura, mas também sobre, às vezes, um conhecimento que se tem, uma aula que se dá. Aí eu não acho que todo mundo que está postando coisa na internet tem a intenção de ser famosa. Às vezes elas têm a intenção de ganhar o dinheiro para poderem sobreviver nesse mundo capitalista que vivemos. Tem, tudo tem 2 lados, Hum. inclusive a fama também tem 2 lados. Mas a pessoa que está querendo vender o seu produto, ela está fazendo um negócio, então ela já tem um objetivo ali. Uhum. Ela não quer ser famosa e de fato você consegue perceber isso no perfil quando você entra. Ela está oferecendo algo. Mas aquele que busca a fama aleatoriamente, os 15 minutos de fama, ela não oferece nada, porque essa fama que hoje a gente fala e que você trouxe na introdução, ela está muito atrelada a não ter valor nenhum. A pessoa não entrega nada, ela simplesmente quer ser conhecida pelos outros. Ó, mas aqui eu acho que muito dessa ideia do ser famoso pelo ser famoso, eu acho que existe um interesse legítimo que é a gente pensar no prestígio que se tem sobre ser famoso e como isso de fato muitas vezes vai trazer uma ideia de que se você for famoso, automaticamente você vai ter bastante dinheiro. E eu acho que o interesse legítimo nesse sentido do ter dinheiro é válido. Então acredito que tem esse ponto aí pra gente pensar também. Não está errado quando eu penso sobre a fama nessa relação de ter dinheiro, porque todo mundo está procurando uma vida melhor, né, é fato. Então quando você posta uma coisa na internet e tal, você está tentando vender seu peixe e falar assim: "Olha, eu tenho algo de especial para entregar", porque você quer mudar a sua vida. Eu acho que nesse ponto não tem problema nenhum. Mas quando muitas pessoas que atingem esse status de ser famoso, quando chega lá, daí começa a ganhar tanto dinheiro, mas ela não se preparou, ela não tem como lidar com aquilo ali, e o dinheiro do mesmo jeito que vem rápido, ele vai numa velocidade tão grande. Mas daí eu acho que a gente tem que pensar e voltar um pouco, porque nesse lugar de eu ganhar dinheiro é quando a pessoa de fato atinge. Porque a maior parte das pessoas estão tentando, mas não exatamente chegam lá. Não é verdade? Sabe por que que isso acontece? Porque hoje a gente também vive um fenômeno que se chama a superexposição. A superexposição é o compartilhamento excessivo, que ele é voluntário ou não, das suas informações, das suas fotos, dos seus vídeos íntimos, né, ou até cotidianos que acontecem nas redes sociais. Ele supera limites de privacidade e segurança e esse comportamento transforma a vida em conteúdo. E aí ele pode trazer riscos como perda de autonomia, crimes digitais, bullying, impactos
psicológicos. Sabia, amiga? Eu A sabia. superexposição tem todo esse Eu problema. fico pensando numa coisa que a minha mãe me falava lá atrás. Ela falava assim: "Filha, você tem que tomar cuidado, você sempre sai com uma calcinha decente, porque você não sabe o que que vai acontecer". Uhum. Isso lá atrás, antes da internet, porque o bombeiro que poderia ver, o quem fosse socorrer se caso acontecesse alguma coisa. Hoje em dia, caso aconteça alguma coisa, vai ter não sei quantos celulares na minha bunda. Aí aquilo Coitados da então assim, internet. hoje você está sujeito a isso. Parece é uma piadinha, mas é uma realidade. Então a partir do momento que você sai da sua casa, você pode correr essa exposição involuntária. Não, mas daí eu acho que também tem um outro ponto, que é, fico pensando sobre os nossos amigos, que nem sempre têm a intenção de ser famosos, mas a forma como eles gravam um stories ou como a forma como eles postam uma foto, parece que, tipo, inconscientemente acontece esse movimento que a gente posta como se fosse blogueiro, ou a gente posta como se a gente não fosse só uma pessoa comum. E aí eu acho que a superexposição ela também tá fazendo com que a gente tá indo tudo pelo mesmo barco. A gente acha que é uma coisa que a gente não é, mais ou menos isso? Você tem essa ideia? Quando a Hum. pessoa posta uma coisa, ela quer performar uma fama que ela não tem. Sabe uma coisa que é, por exemplo, assim, tipo, eu comecei a academia recentemente. Daí, hoje em dia, é como se Você quer performar um eu músculo. fosse postar, só que daí tudo que eu fosse postar não é uma foto mal feita da academia. Não, eu vou postar uma foto da academia, eu vou postar uma foto do meu da minha alimentação, vou postar um suplemento, eu vou, abrir uns stories pra falar: "Gente, tô aqui indo pra academia, hoje meu treino vai ser super pesado". Essa coisa que eu tô te falando sobre como a gente vê que tem pessoas que justamente por a gente viver esse momento de superexposição, que não têm a intenção de trabalhar com a internet, que não trabalham de nenhuma forma, que não têm a intenção também de ser famoso, mas que justamente por quase que um comportamento Uhum. automático, a gente meio que vive nesse tipo de postar. Será que seria um efeito manada? A gente vai na onda da galera toda, porque quando você posta alguma coisa na internet, quem tem o Instagram aberto, antigamente a gente tinha uma preocupação de como a família ia reagir. Uhum. Ai, o que que vão pensar de mim? O que que não sei o quê. Agora eu tenho a impressão que essa preocupação ela se ampliou para outros campos. Então é geral. Então não é mais a família, é que o outro no geral vai pensar de mim. Então tem um certo cuidado. Também tem aquela outra questão que não necessariamente está ligado com a fama, mas com o desejo de mostrar aquilo que eu não sou. A Uhum. realidade, como as redes sociais, é apenas um recorte da vida das pessoas, mas as pessoas querem mostrar, vender como se a vida delas fossem maravilhosas. E eu acho que isso não necessariamente está ligado com o desejo de ser famosa, mas dentro do seu meio, ser reconhecida como alguém de sucesso, como alguém que Sim. tem um molho, sabe, tipo, alguém que tá com a vida, assim, maravilhosa, mesmo que quando ela desliga aquela câmera, aquela foto que tá 200.000 quilos de filtro, ela tem uma pele como qualquer outra pessoa, ela chega na casa dela, ela tá com um casamento com problema, ela tem filho que tá com entendeu? Tem uma questão, mas ela não mostra aquilo. Quem que vai mostrar isso na rede social? Então ela quer performar uma vida que não é dela. É autocrítico? Não é crítica para as pessoas. Não conheço ninguém que é desse jeito. Mas amiga, daí tu trouxe um outro ponto também que eu acho bem legal a gente falar, que é sobre como essa questão da superexposição, ela também bate num outro lugar da nossa vida, que é ligado a essa coisa de que mesmo as pessoas que não estão postando as suas vidas 24 horas por dia, ainda assim existe uma exposição muito absurda dos dados da gente. Então, Sim. por exemplo, um cadastro que a gente faz, por exemplo, de um aplicativo, ou ainda a nossa cara lá no rolê da portaria, ou ainda a nossa cara para passar numa simples catraca. E isso, de algum jeito, por mais que não esteja em volta de a gente estar se expondo por Uhum. algo voluntário, tem ali um tipo de exposição também, sabe? Involuntária. Isso é uma preocupação que eu tenho, vou ter, mas é uma realidade, porque tem muitos lugares que você não entra sem tirar facial.
E esses dados eles podem vazar, como qualquer outros dados que vazam. E vira e mexe eu recebo e-mail falando: "Ai, seus dados vazaram, tal, atualize sua senha". É porque tem que pagar o agiota também. Uma hora é fraude, né, muitos e-mails são fraudes, mas geralmente, por exemplo, quando o computador avisa, eu sei que realmente vazou dados e tem que trocar senha e tudo mais. Ah, é? Direto, pode acontecer isso. Ah, eu nem ligo mais. Vai tudo já pro Eu spam. acho que já se você for entrar nessa neura do que vão fazer com o meu rosto, porque assim, os seus dados eles estão sendo vendidos a todo momento. Tu já recebeu aquele do processo do advogado? Tipo assim, ah, você está sendo Direto, processada pela direto, a minha carta foi cassada, a a conta que eu tua não paguei tá indo para último aviso, caçaram a sua a caça carne. e é o meu nome, é o nome de outra pessoa, é o meu número, sei lá, é uma salada mista tentando me pegar, daí dá até é até tema para um outro Tu episódio. trouxe uma pesquisa de como que o telespectador pode se proteger disso? Eu Seria acho luxo agora ter uma pesquisa sobre isso. de golpes? De como que ele se protege, por exemplo, tipo assim, ele pode olhar o e-mail dele, quem que enviou o e-mail, se o e-mail é de um órgão oficial ou não, né, se não sei, tu trouxe uma Gente, às vezes pesquisa? tem e-mail que é muito parecido, às vezes uma letrinha que muda. Tava até tendo eu assisti esse final de semana no Fantástico falando sobre o golpe do Pix. Daí a pessoa criava várias chaves de Pix Aham. e mudava apenas uma letrinha. Então assim, você digitava errado aquela chave, ele colocou a pessoa o golpe era o seguinte, a pessoa colocava todas as possibilidades de erro, que você digitar errado. Daí a pessoa digitava errado, mas ia. Daí a pessoa falava assim: "Nossa, como que foi? Eu digitei errado, não era esse Pix que eu queria mandar, mas foi". E aí estava tendo esse golpe do tal do golpe do Pix. Você tem que prestar muita atenção, se aquele endereço é aquele mesmo, se o número do seu CPF é o CPF que você colocou mesmo, porque às vezes um número errado também pode cair nesse golpe. Quando você recebe um e-mail, verificar se o e-mail está certinho, se não é arroba, é ponto .net, né, porque tem muita gente que faz assim no automático e vai. Você fala assim: "Ah, mas quem que vai cair num negócio desse?" Tem uns anúncios, é que agora parou, mas o que tinha de americanas.com mandando e-mail, mas eu olhava para mim, era muito tosco. Uhum. Mas agora tem uns que eu me pergunto, eu falo assim: "Nossa, será que é isso mesmo? Deixa eu ver". Daí eu entro no aplicativo, né, porque sempre vai ter um aplicativo associado àquilo, e verifico se tem aquele boleto de cobrança, se tem aquela situação, para depois eu resolver. Então presta atenção no arroba, no endereço e tudo A mais. dica da Giovana é deixem de ser burras, né, é literalmente isso que ela veio falar. Deixa de pensar na fama, minha filha, e presta atenção na internet, que a internet não é só para ser famosa. Tem muito pilantra querendo tirar o seu dinheiro, minha cara amiga. Ai, amiga, sempre os termos De de tia 1900 e bolinha, né. "Ai, minha é, cara amiga". Não, mas aí a gente tem que pensar num ponto que é o quê? Essa coisa, tipo assim, quero ser famoso, mas as pessoas ou, sei lá, quem deseja ser famoso, nem sabe o que que isso significa na vida real. Porque daí sabe o que que eu fico pensando? Não sei se tu assistiu o BBB uns anos atrás, tipo, acho que uhum, 2022, teve aí um cara que virou uma chacota, claro, porque falou a coisa mais sem noção do mundo, mas ele falou que o sonho dele era ser famoso do nível da Beyoncé, que ele é queria não, verdade. conseguir sentar pra comer um McDonald's, porque ia ter pessoas pra tirar foto com ele, pra abraçar e não sei o quê. Mona, mas pra quê? Isso não é, a concepção de fama que essas pessoas têm de reconhecimento, isso é ter É reconhecimento. epifania da cabeça isso, né, já Total, é uma total. neurose ali. Total, porque a gente começou falando da Britney, mas eu lembro que no 2007, mais ou menos, quando teve toda aquela polêmica, ela lançou o álbum Blackout, que é o álbum mais icônico dela, né, segundo a crítica, It's Britney, e bitch. ela era perseguida num grau, que foi quando ela raspou a cabeça. Você ficou com vontade de raspar também?
pra ser famosa que nem ela, mas não ia Não, dar pra nada. seguir a Bom, amiga, você ia ficar tipo assim: "Ai, a maluca de São Carlos". Eu não raspei, porque eu acho que a minha cabeça não é redondinha igual a dela, porque senão eu A rasparia. tua cabeça é mais, tipo assim, Eu não pontuda pra sei, é cima, né. meio Eu estranho já passar a mão peguei assim aqui. não, já É peguei. É, tipo estranho, assim, ó. é meio Eu acho que quadrada. eu tinha É moleira. porque tu tem um HD aqui no lugar do cérebro, é um disquete. Boa. Mas no início dos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, era uma coisa de louco. Eu Uhum. lembro, assim, que a Britney foi a primeira celebridade que a gente começou a acompanhar pela internet, que era uma coisa, assim, surreal. Até então a gente tinha a Princesa Diana, que era os Outro nicho, tabloides, né, era os e tabloides. sim, e outro nicho também, porque a gente tá falando de alguém da música, a Britney, e a princesa Diana, a gente tá falando da monarquia e todo Da esse rolê. monarquia. Não, mas Aí já é uma forma de consumo diferente também, todo mundo queria saber da vida da da vida, né. monarquia, então a Uhum. princesa Diana ela foi extremamente perseguida, assim, né, e aquilo era muito não era novo, mas assim, a intensidade que aquilo se dava era uma coisa, assim, surreal, que a pessoa não podia absolutamente ir pra nenhum lugar do globo, que ela ia ser perseguida, a Uhum. princesa Diana. E isso estava acontecendo com a Britney. Todo mundo queria um pedaço dela, tanto que tem Piece of Me, a música. Então, assim, quando ela saía para dar uma volta, era aquele multidão. Se você der uma pesquisada no YouTube, você vai ver Britney 2007 Paparazzi. Mas sabe o que que eu acho muito chique? Que tem umas famosas aí, que por mais que elas sabem que são famosas e reconhecidas, que elas nem se importam com o que pode dar de chabu. Tipo, acho que foi em 98 que a Bjork bateu numa repórter na saída do aeroporto. Já Aham. viu esse vídeo que ela dá um socão na cara da repórter e joga a repórter no chão, a repórter com o fio do microfone assim, aí cai as duas no chão, deu maior rolê? Eu queria ser uma diva se fosse diva igual ela, porque também a Britney foi taxada como louca, mas justamente porque ela estava no seu momento de crise, hoje em dia a gente sabe de tudo que O do que na aconteceu. vida dela, mas tipo, teve o rolê que ela tinha acabado de ter filho, Sim. quando aconteceu esse rolê aí que ela raspou a cabeça, não sei qual a ordem dos acontecimentos, mas isso tudo Foi depois do aconteceu. filho, a cabeça. Não teve um rolê que ela jogou o guarda-chuva no paparazzi? Foi nesse dia, ela tentou Loba, quebrar o né? vidro Aham. dele, mas você imagina o desespero dela, ela não É. conseguir nada, ela tem uma cena que foi clássica, que ela estava segurando o bebê dela, ela foi entrar no carro, ela meio que deu uma tropeçada. Daí já colocaram nos tabloides, Britney Spears é relaxada, sabe, a Britney Spears não tem cuidado. Então assim, eu acredito muito que ela perdeu a guarda dos filhos dela, muito por conta desse massacre que mostrava uma imagem que ela estava que não eu acho que não era ela, sabe, Uhum. porque ela estava tentando acertar, não, ser mãe e tudo mais. Então aquilo trouxe um estrago psicológico nela, assim, gigantesco. A gente não vai errar. A gente não vai errar. Lembra que teve esse mesmo BBB do negócio do cara queria ser famoso, que toda a eliminação eles cantavam essa música na porta pra pessoa? Não. Mona, esse BBB foi um mico. Foi aquele que teve o Thiago Abravanel, que era só Ai, amor, não gente, eu sei o era quê. muito mico. Nossa, esse BBB é completamente esquecido, né? Esse BBB foi muito micoso. Vamos continuar no tópico e na pauta do negócio. Tem um negócio também que você Hum, traz, por exemplo, a gente tem, Britney Spears, que está no outro patamar de fama. Ela teve uma carreira que foi construída. uhum. Então ela começou a trabalhar com a música, ela oferecia alguma coisa, ou seja, a música. Mas sabe o que que eu estava pensando também quando você falou da princesa Diana? Que tem essa coisa mesmo, tipo assim, a pessoa que vai casar com alguém da monarquia, geralmente existe todo um preparo antes, Aham. e também tem uma questão que Protocolo. é, protocolo total. Mas isso que eu estava pensando sobre, por exemplo, assim, se tem um casamento hoje da monarquia, Uhum. a pessoa que vai entrar na família, ela fica famosa automaticamente. É aqui, ó, agora todo mundo quer saber sobre a vida dela. Mas ao mesmo tempo é tudo isso que a gente tá falando sobre tudo que você perde pra fazer parte daquilo. Qual é o preço, né? Qual é o preço que se paga? Qual é o preço que se Será que é paga? mais do que dá pra viver hoje em Então, dia? você vê a princesa Diane, porque para mim é a referência máxima, assim, né? Primeiro que ela estava no casamento, estava com toda a crise do casamento, mas você via que tinha uma necessidade de simplesmente viver ali. Ela Uhum. queria viver. E ela não podia, claro que
você entra pra monarquia, você tem todo um protocolo, todo um negócio pra seguir e tudo mais. É uma opção que ela fez na época, né. Mas eu acho que quando ela fez essa opção de casar, eu acredito que ela tenha casado por amor, ela não imaginou a consequência que era ser da monarquia britânica, né, o peso que aquilo era. E o mundo todo em cima daquela mulher, porque todo mundo queria ser Diane, todo mundo queria o que que ela faz, o que que ela come, o cabelo que ela usa. No começo, quando ela cortou o cabelo bem curtinho, a galera toda de uma geração queria ter o cabelo da Daiane. E é engraçado que tem um documentário que eu assisti, que as japonesas, chinesas, elas iam e queriam ter o tipo, todo mundo queria ser Daiane, Uhum. independente da Do sua lugar do mundo, etnia, né. É. né, então era muito louco. Isso é ser famoso pra mim, sabe. Não, princesa, se você estiver assistindo o Tobugônia, aqui vai pra você. Solte suas Asas, asas, solte suas feras, mostre suas feras. Acho que era ao contrário, né, vamos de novo. Mostre suas suas asas. asas, Tá tudo solte errado. suas feras. Ai, coitada da princesa, né, ter que ouvir isso. É, Melhor a gente cortar essa. foi. Não, mas daí até entrando nesse tópico do CBBB e não sei o que lá, que daí a gente pode pensar também sobre esse rolê, né, que tem um tempo aí que a gente vê que muitas pessoas entram no BBB, inclusive depois que começou a ter pessoas que já eram conhecidas da Uhum, internet, da TV, todo esse rolê, que para muitas pessoas o prêmio ele se tornou tipo irrelevante, sim. porque a intenção da pessoa era sempre essa coisa, tipo assim: "Ah, eu vou entrar pela visibilidade que o programa vai me dar e a partir dessa visibilidade é que eu vou construir toda a minha carreira, porque a partir daqui tudo vai dar super certo". E daí a gente percebe que por uns anos eu acho que isso até funcionou. Tipo, a gente tem alguns BBBs ali de muito sucesso, tipo 2020, 2021, que de fato eu acho que as pessoas que participaram, muitas delas fizeram muito sucesso. Mas até agora, recentemente, nesse último BBB e até nesses últimos mesmo, tem uns que a gente nem lembra quem ganhou, Não. tem outros que, por exemplo, a pessoa saiu e estava, sei lá, com 80.000 seguidores no Instagram, e eu acho que 80.000 pessoas é bastante gente, mas se a gente pensa no nível de exposição que é o reality show, Da isso não é Juliette, por nada. exemplo, que saiu com milhões, né, de seguidores. Sim, a gente só fala da Juliette nesse negócio. É que a gente ama a Juliette. Ai, nossa. Você é cacta? Não sou cacta. Não é cacta? Não, Eu sou. não tenho nada contra a Não Juliette, tem nada aquelas contra assim, os eu não tenho nada cactos. contra. Aham. É tipo Luciano Gimenez falando da Cariúcha que foi pro lugar dela, falou assim: "Eu não conheço o trabalho, eu nunca vi". Ai, Boba. já tenho ali um desprezo pela pessoa, falei assim: "Gente, sei lá, estranho". Mas aí eu acho que tem essa coisa, né, tinha uma época que a gente via até na internet que as pessoas colocavam, e isso ia até para o currículo, tipo assim: "Ah, sou ex-BBB". E isso acabava muitas vezes se tornando uma meta. Quantas pessoas não se inscrevem, quantas vezes, quantos anos, quantas milhares de vezes para tentar uma chance. Mas aí eu fico pensando, tipo, qual que é o critério? Porque, na minha opinião, tá tudo certo. Eu não teria coragem de entrar. A gente até falou Uhum, sobre isso no episódio 2, inclusive, amiga, que flop que foi esse episódio. foi. Nossa, ninguém gostou. Pensei, nossa, Vai esse vai bombar. bombar. E Mas se aí, você quiser fazer com que ele suba e a gente fique é. famosa, vai lá assistir. Ai, mas daí também aqui a gente criticando e você pedindo a Não, mas a fama. gente tá falando do Big Brother por um contexto Não, cultural, por um viés histórico, né. A histórico. gente falou até do livro 1984, que é o É, você sabia que o Big Brother foi inspirado no livro 1984? eu sabia, me falaram. Tá bom, gente. O Ângelo e as suas viagens. Então, mas daí ficou pensando, qual que é o critério? Porque antes as pessoas colocavam no currículo, tipo, sou ex-BBB, isso vinha mesmo com uma carga, né, participou, só que hoje em dia parece que a forma como as pessoas colocam na régua ali se isso é interessante ou não, mudou muito, né. Porque antes a gente tinha personalidades que até hoje são reconhecidas, por exemplo, a Grazi Massafera, que foi uma pessoa que participou do BBB. Sabe uma Uhum. pessoa que participou do BBB? Não sei se você conhece, se chama Sabrina Sato.
Sim. Pouca gente fala, né, de É, fato, pouca gente não, fala, ninguém mas conhece, né, a ninguém coitada. conhece. É É. uma da pinta, né. Mas ela tem uma pinta Mas é não, mas isso é engraçado legal, que porque a pessoa ultrapassou o negócio do ela é mais BBB. conhecida como do Pânico do que claro que a Sabrina Ela é Sato mais todo mundo conhecida conhece. pelas fantasias dos bailes a Sephora. Você É. já viu as fantasias que ela Não, ela faz é no Halloween? icônica. Inclusive É, ela é então. referência de moda, a Sabrina Sato. Esses dias eu vi alguém que entende de moda, que falou que hoje a Sabrina Sato é uma das maiores referências na moda. Hum. Mas, eu acho que ser BBB, colocar no currículo tem 2 lados. Por exemplo, a Grazi Massafera vira e mexe, ela dá entrevista falando, né, das atrizes que não queriam gravar com ela, porque ela era uma ex-BBB. Tu Então ia querer falava gravar com ela? eu particularmente não teria problema De nenhum. gravar com Não ela? teria É. problema nenhum de gravar Faria com uma ninguém. Eu novela. gravo com gente muito sem talento. Hum. Eu sempre dou chance pra quem tá E sim, começando. sim, não. Não, você é de uma aura tão pura, amiga, é uma Muito. energia, assim, eu olho, tipo, 2 quilômetros longe, eu tô vendo, assim, uma aura É então, eu arroxeada, não preciso de é uma coisa BBB, assim, já tá em mim o negócio. já tá mais em cima, né. Mas, eu vou falar um negócio, o Ângelo vai falar de novo, você vem com essa história. Mas eu tinha quando eu era adolescente, a minha geração não queria ser BBB, queria ser paquita. Tá. E aí era uma coisa de doido ser paquita. E elas também sofreram esse tipo de preconceito. A Letícia Spiller, ela fala que as pessoas falaram: "Eu não quero contracenar com essa paquitinha". Então tinha um preconceito quando a pessoa não vinha do teatro, sabe, porque achava assim: "Ah, ela não passou por aquele processo difícil de tablado, de teatro, começou no Teatro Arena, aquelas coiseiras todas". Eu fiz Wolf. Wolf Wolf, Maia. Wolf Maia. Eu fiz. Você E fez? eu não fiz. Então, Eu por não isso tinha dinheiro também pra pagar, porque era muito caro o curso dele. então, infelizmente, aí não consegue ficar no mesmo nível. Mas como que você vai falar com uma pessoa você imagina, você tá dando uma entrevista, você tá num ambiente, agora vamos pensar comigo, você tá lá, daí a pessoa fala Vai vir assim bosta, não, gente. não vai vir. A pessoa fala assim: "Eu fiz tablado com não sei quem", daí outra fala: "Ah, eu fiz BBB. Cacilda Becker, eu fiz Wolf Maia, ah, eu fazia oficina da Globo", daí chega em você, que você fez? Fiz o BBB. "Ah, eu estava fazendo um podcast, tô bugônia". É, amiga, mas aí cada um abraça a oportunidade que tem. A minha oportunidade que chegou foi o quê? Gravar com você. Pois Aí a é, gente acaba tendo que aceitar nesse sentido. Mas aí o que que é o ponto também sobre as personalidades que conseguiram crescer? Que eu acredito que foram pessoas que de algum jeito pegaram a bus oportunidade que teve ali e agarraram de algum jeito não para ficaram presa construir àquilo. alguma coisa, É, ela né? tentaram agregar um valor àquilo. Tem muita gente que não sabe lidar com aquela fama toda e acaba se perdendo. Ela não pega aquela oportunidade para seguir uma carreira de alguma coisa, né. Tem também uma pessoa que ganhou o Big Brother, a Cida. Esse eu acho que você nem sabe É quem a que é. minha tia. Eu tenho uma É tia tia chamada eu Cida. tenho uma tia chamada Aparecida, a gente chama ela de tia Cida. Ela ganhou porque ela é aquela personagem que eu não lembro muito, mas era alguma coisa assim. Ela era aquela personagem que todo mundo dentro da casa metia o pau, porque ela era mais lenta, ela tinha dificuldade, nas dinâmicas ela era a que perdia, então ela vinha se arrastando. Só que ela teve um carinho popular para ela, que de certa forma fez com que ela ganhasse, porque naquela época você ligava ou votava. Amiga, tu super se identificou com a Cida? Eu Com o super. seu com o Eu acho jeito que eles dela, iam se né. identificar comigo com a minha história. É, Eu né. acho que eu ganharia Tu pela poderia se história. inscrever pra É, fazer eu lá. acho. Não, Vilma, vamos continuar a Vilma? pauta. Vilma. Que Vilma, mulher? Falei Vil. Vamos continuar. Meu Deus. Vamos avançar na pauta, porque senão a gente não avança nunca. Hã. O que que é o ponto também? É que eu acredito que, além desse rolê sobre o ser BBB, ser famoso e não sei o que lá, eu acho que até a nossa forma de olhar, tanto pra TV, quanto pra olhar quem que a gente considera famoso ou não, também vem nesse lugar, que é, se a gente volta lá
no tópico do começo do episódio, que era sobre a fala do Andy Warhol, sobre todo mundo ter 15 minutos de fama ou não, Uhum. a gente pode pensar que agora a gente está falando de a acessibilidade da internet, Sim. né, que também vem lá do começo, que é essa coisa de que hoje em dia a gente tem essa possibilidade de postar tudo e qualquer coisa, que daí entra muito numa pergunta que eu quero fazer para você. Aham. Quantas pessoas que você abre o TikTok e assiste o conteúdo delas que você sabe o nome? Hoje em dia a gente sabe pouco, Não sabe. né, porque hoje em dia a gente tá habituado a consumir, tipo, o conteúdo da pessoa. A gente nem assiste um vídeo inteiro de, sei lá, 30 segundos, às vezes a gente já passa, então você A não gente cria uma não coloca conexão. você só nesse balaio. Por que que você quer Tá, com o integrar tempo que todos você os tem, você fãs? consegue assistir. A única coisa que você assiste é aqueles memes que você me manda. Porque são a minha dopamina A barata, dopamina e eu barata. preciso ter algum momento de respiro no meu dia. É. Mas eu digo mais essa coisa mesmo de eu acredito que até a minha própria relação, com música, que é uma coisa que a gente é bem conectado, Uhum. essa coisa tipo assim: "Ah, eu sou fã desta pessoa, sou fã desta artista", né, que aí você vai tecnicamente, minimamente acompanhar a vida Tá. dela ali, e isso é um ponto, assim, hoje em dia o que que eu gosto de acompanhar? Aquelas artistas que às vezes dão uma declaração a cada 6 meses, por exemplo, eu amo a Bjork, a Mona não aparece. E isso pra mim é ótimo, porque não tem essa relação de, sabe, "Ai, o que que a fulana tá fazendo?", o que vai muito em encontro a essa Mas coisa. ela tem uma obra, então eu volto a dizer, quando é um artista que tem algo, oferece algo, agrega um valor àquilo ali, ela não tá a Bjork, ela gosta de fazer a música dela, o trabalho dela. Eu acho que ela não Mas faz aquilo, a fama para ela é uma consequência, não é uma busca. não, mas daí o ponto é, por exemplo, a Britney, que a gente também tá falando nesse Uhum. episódio, também fez uma obra, também tem coisas muito icônicas, também tem uma importância muito grande. Mas a própria mídia colocou ela do jeito que a gente conhece, e aí todos os ônus também desse rolê todo. Então também não acho que esteja só aí. Tipo, não é, ai, você tem uma obra e automaticamente você é, e- tipo, famosa nesse viés, entendeu? A mídia ela coloca as pessoas nesse grau, porque de alguma forma é como se elas pudessem, ter algo em troca daquilo. Então, por Sei. exemplo, você deixa alguém famoso, ela sabe que aquilo ali é rápido. E ela, por exemplo, você pega uma pessoa do Big Brother, você vai pagar um cachê para aquela pessoa. O cachê dela vai ser muito menor do que se você for pegar o cachê, por exemplo, Sabrina Sato, uma pessoa que já tem esse caminho da fama trilhado. Então, eu acho que por isso que a mídia, de alguma forma, ela intensifica essa busca por pessoas novas, ela se alimenta disso. Eu acho que é Uhum. muito natural essa busca desenfreada por gente nova e tudo mais. Mas uma coisa que eu queria ter falado e a gente acabou esquecendo, é que é o seguinte, tem a questão da Britney, da princesa Diana, que a gente já falou e tal, mas também tem aquelas pessoas que quando passa no aeroporto tá de óculos escuro, e aqui não é uma crítica a você, daí você fala assim: "Gente, ela realmente acha que ela é famosa?". Daí vem uma pessoa, às vezes, ali aleatória: "Ai, fulano, você aqui e tal". Ela: "Ai, eu tô com pressa". Mas que pessoas? Eu Muita nunca gente. vi isso. Nossa, no meu aparece Deve ser porque eu direto. não frequento É aeroporto. o conteúdo que eu consumo. É o conteúdo que você consome, onde você frequenta o aeroporto. Ah, e daí também Tem não um dá. cara que fica no aeroporto, que ele tá em tudo quanto é lugar. Eu falo assim: "Gente, mas esse cara eu nunca vi o rosto dele, mas a voz dele é única". Então ele fica caçando celebridades. E às vezes ele fala Ah, eu assim, tenho um ódio eu disso. também Nossa, tenho, eu tenho ranço de mas assistir, eu acho que porque eu assisto de raiva, acaba o algoritmo acaba me entregando. mandando. Mas aí ele fala assim: "Fulano, você aqui, quais são os novos projetos, tal, tal, tal". Daí a pessoa fala assim: "Ah, logo eu trago novidades". Que inferno! Sabe o que eu fico pensando? É igual quando estavam falando lá, quando veio a Lady Gaga para o Brasil, no Rio de Janeiro, que ela estava lá no hotel e que a galera ficou lá na frente do hotel Aham. por sei lá quantas milhares de horas. E teve gente falando assim: nossa, porque ela nem deu um tchau na janela. Mona, ela não estava no seu horário de trabalho.
Sabe? Exatamente. Ai, a gente pode entrar no conceito de quantos milhões ela ganhou pra vir tocar Tem aqui, não sei o sempre uma quê, piriri dívida, né, pororó. parece que a pessoa tem que sempre pagar uma dívida com fã e tal. Ela entrega através do trabalho dela, a música que ela grava, o filme que ela faz, é a Não, arte mas dela. além disso também, tem a questão de, tipo assim, sim, a gente vive num país desigual do caralho. E Sim, infelizmente tem gente que tá ganhando muito pouco, tem gente que tá ganhando muita grana. Mas eu acho que esse é um ponto, assim. Eu acho muito infernal essa coisa de que a pessoa basicamente se torna obrigada a a ficar fazer. falando na rua, a ficar fazendo a simpatia, o carisma, a tirar a foto. Claro, você não vai recusar, mas eu acho por isso que eu tenho pavor dessas pessoas que ficam gravando as outras, principalmente sabe por quê? Porque daí isso se torna o conteúdo dela, ela passa a ganhar dinheiro em cima disso e isso acaba se tornando essa relação super tóxica. Esses dias eu estava num restaurante e eu vi uma atriz que eu sou, assim, admiro pra caramba. Não vou falar o nome dela porque não vem ao caso. Mas, assim, eu vi e falei assim: "Nossa, fulana aqui". Mas eu falei assim: "Não vou lá". Uma que não é do meu perfil e outra que ela estava jantando, ela estava com uma outra pessoa acompanhada com uma outra pessoa, e eu me coloco Era nesse lu peguete? eu acho que sim. Ai, deveria ter tirado Polêmica! uma Eu foto. acho que era Se peguete. você tivesse tirado uma foto, a gente ia pôr agora na thumb do E ela era episódio. casada até um tempinho atrás. Quando vê, é. É, e não era com o marido dela, mas eu vi que não Meu é Deus, mais do não nada é uma não, fofocona. tá, mas volta. Daí eu falei assim: "Nossa, fulana, que legal". Eu falei assim: "Nossa, que legal, tô vendo ela ali", estava super perto da minha mesa. Mas eu não vou, eu não tenho coragem, porque eu falei assim, primeiro que ela tá num lugar que ela tá jantando, ela tá com uma pessoa, às vezes eu encontro um date, sei lá o que que era, eu vou ali atrapalhar? Mas eu vi que teve gente que fez isso. Sim. Então eu acho muito também tem esse lado de você ser famoso, a pessoa ela busca por isso, não é o caso dela que ela é atriz, ela construiu uma carreira que eu acho muito diferente de quem quer essa fama, esses 15 minutos de fama, ela construiu a carreira dela e tal. Vocês já viram que a Giovanna tem um posicionamento muito bem delimitado, né? Quem só fica postando o seu peixe na internet não vale, mas pra quem construiu a carreira e tem a Gente, não obra, a tem Giovanna problema ama. nenhum querer ser famoso. Eu acho que é hipocrisia falar que se a gente não gostaria de ser reconhecido na rua, Ah, eu acho isso bem ruim. Eu ai, não eu achei quero ser eu não quero ser reconhecido na rua. não Ai, sei. amiga, ai, eu acho tosqueira. Não, mas eu acho que não é problema nenhum. Eu acho que você ser reconhecido te dá a possibilidade de inclusive a Camila Frender, que a gente gosta, Hum, essa semana, ela estava falando eu estava ouvindo o podcast tal dela, né, daí ela falou a seguinte frase: "Eu sou uma pessoa extremamente antissocial", a gente que gosta dela sabe disso. Mas ela falou assim: "Só que às vezes eu recuso o convite e depois eu fico com medo que a pessoa não vai mais me convidar e eu vou perder trabalho por conta disso". uhum. Então ela acaba indo. Então quando eu falo dessa busca pela fama, na verda no meu caso, por exemplo, seria as oportunidades de ter trabalho. E o que que trabalho te dá? Dinheiro! Então, que é o ponto do porquê que eu acho que isso é legítimo também, que é a grande questão do Mas eu não primeiro acho que ponto. não é Mas ilegítimo. sabe uma pessoa que queria ganhar dinheiro, e ser famosa também pra ganhar dinheiro? Quem? A Clarice Lispector. Sim. Foi você que falou isso Não, antes de ela não gravar. queria ser famosa, ela não tinha a intenção de ser famosa. Hã. A Clarice, ela tinha uma preocupação, com a criação dos filhos, se ela ia ter dinheiro suficiente para criar os filhos, Sustentar os filhos. sustentar os E filhos. daí Essa era a preocupação dela. o que que é o ponto, né, a gente aqui que é pessoas tão conectadas na literatura brasileira, né, a gente é tão Tão conectado, a gente traz conectadas. também uma figura importante, Que é Clarice que é a Lispector. Clarice E no Lispector. fim ela se tornou Clarice Lispector, que hoje ela é reconhecida mundialmente. Lá fora descobriram a obra dela não faz muito tempo assim. Mas sabe o que que eu acho também que é uma diferença, que a Clarice Lispector representa? Que é o rolê do legado, e eu acho que o legado, ele não tá exatamente no lugar da fama por si só, porque na minha opinião, é quando esse momento de maior repercussão, de fama, ele passa, Uhum. mas você ainda deixou alguma coisa que tem uma grandeza e uma importância muito maior. Fico pensando nisso sobre a Kate Bush também, que é uma pessoa que está na ativa, que está Sim. cantando,
que tem uma vida muito reservada, mas é uma artista que pra mim ela é muito importante, a gente percebe que ela até hoje viraliza muito, e aí teve o Stranger Things que trouxe a música Aham. dela, mas a cada um tempo ela tem ali, e de fato ela fez muito sucesso na época, anos 80, Ela e tem um eu acho hiato que muito grande, né. tem essa coisa, tipo assim, que eu acho que a Clarice Lispector representa, que é o rolê do legado enquanto ela já faleceu, ela tinha essas preocupações, ela não tinha exatamente o rolê do ser famoso, mas eu acredito que daí é quando a gente dá um passo a mais, um nível a mais de fama. E a Clarice Lispector, ela não era insegura, mas ela não se considerava uma escritora. Então era como se ela tivesse sempre com aquela sensação de ter que entregar alguma coisa nova. Eu tô aprendendo a escrever. E eu vejo muito isso também na Fernanda Montenegro até hoje, a vontade de aprender. Essa é a Não, a diferença. Giovanna As que é minhas uma atriz referências não, a Giovanna é uma atriz tão reconhecida, né, que ela vê isso na Fernanda eu vejo Montenegro. isso na Nossa, eu Fernanda fico Montenegro. apavorado, Olha que chique. né, que referência que a Giovanna é, que consegue ver isso nessas atrizes que Não, estão mas eu começando acho agora. incrível, por exemplo, a Clarice Lispector, a pessoa não ter a noção do tamanho que ela é. Porque quando você tem essa noção, você pode virar aquelas celebridades que a gente fala snobs, que dá piti. Então, assim, ela se coloca naquela de eterno aprendiz. Tu conhece uma artista que se chama Chappell Roan? Hã, aquela que Conhece? você me apresentou. Mas você conhece de verdade? Conheço Ela é da dessa geração agora, Tá, tipo, conheço. dos 2 É últimos anos aquela pra música cá. que você me apresentou, que o Ângelo às vezes me apresenta umas coisa nova e eu apresento umas coisa velha pra Mas ele. escuta, não, é porque a Chappell Roan, ela é uma artista que ela tentou fazer a carreira dela Uhum. acontecer muito tempo. Tipo assim, eu acho que talvez desde 2016, 2017, ela já estava ali tentando fazer a carreira acontecer. Aí ano passado, foi 2024, ela realmente teve uma ascensão muito grande. A música dela funcionou, deu certo, viralizou muito, o TikTok veio aí, impulsionou isso. E o álbum dela também fez muito sucesso e afins. Só que aí ela começou a dar umas declarações na internet e também nas Homofóbicas, entrevistas. transfóbicas. Não. E aí ela começou a dar umas declarações falando que ela não queria que ficassem vindo tirar foto com ela, que ela não queria ficar dando abraço. Ela foi num podcast esses tempos passados e ela falou que ela achava que pessoas que tinham filhos nos 20 e poucos anos não eram felizes. E ela, tipo, deu um monte de declaração super polêmicas nesse sentido. E aí veio os patrulheiros da internet falar que, ai, ela tentou tanto a carreira e agora ela já tá se afundando e não sei o que lá. Mas isso me faz pensar numa outra coisa, que é o conceito que a gente tem hoje sobre limites. E eu acho Sim. isso justo também. Eu entendo os dois lados, tanto essa questão de como, ao mesmo passo que se você é uma pessoa reconhecida, você ganha dinheiro com isso, as pessoas consomem seu trabalho, é isso que te dá dinheiro. Eu acho que existe sim uma parcela ali de ser hã, uma pessoa que vai se doar um pouco, quando vai sair Uhum. na rua vai tirar foto com o outro, mas ao mesmo tempo eu também As entendo o pessoas lado estão sem limite. mas eu também entendo o lado da artista dizendo isso, que é tipo: "Gente, não sou obrigada a tirar foto no momento que eu tô saindo na rua pra tomar um sorvete", sabe, ou toda essa coisa. E aí eu acho que também tem esses 2 pontos. Porque também todo mundo que vai tirar foto quer postar essa foto para poder falar: "Eu estive com a pessoa". Sim, Então daí entra no rolê também de querer chamar uma atenção e trazer a fama para si, é verdade, né. não é? É, Tem isso também. pois é, que Imagine se você bonito. encontra a Bjork na rua. Não, na rua não, vai ter que ser lá numa ilha dela com os papagaios Fui mexicanos dela. pra floresta amazônica e Bjork estava lá. Se eu encontrasse, nossa, uma perua também, né, eu iria olhar pra ela e falar: "Bjork? Oh my God!" "Oh my E gosh, aí eu I ia love fazer you". não, aí eu ia fazer tipo: "All these accidents that happen follow my dawn." Ai, que lindo. Coincidence makes sense only with you. É assim que a gente fecha por hoje, né. Não, vamos terminar o podcast. Hã. Daí o que que é o tópico final e a gente pode deixar como uma pergunta para os Tá, telespectadores, me ó. A conta. gente pode falar assim, ó. O que que a Clarice Lispector tem de semelhança com o BBB e com a Britney Spears? É tipo charada, né. A Tem que gente vai ser tipo deixar uma essa charada. charada pra vocês. É, não, porque eu acho que no final das contas
Todas são famosas, o BBB é famoso, a Clarice Lispector é famosa e a Britney Spears também é famosa. Mas como que a gente faz para condensar todas essas vivências unilaterais e simbólicas com o universo e com toda a sua grandiosidade e importância no macrocosmo das Nossa! almas? Gente, tem uma questão de tempo. Uma dica pra vocês é sobre tempo. E é com isso que a gente se despede hoje. É isso, beijos. Tchau! Tá gravando esta maravilha que Let's vai go. arrasar com muita alegria. Let's go. Será que eu consigo ser famosa? Let's go. Eu nasci pra cantar, pra inspirar muita gente. Let's go. Anitta, que se aguarde. Let's go. Eu vou ser presidente. Yes. What?